Olá, oitavo ano! Vamos para mais uma aula da semana do dia 19 até o dia 23 de outubro. Então, na aula de hoje, eu coloquei aqui uma sequência de ações que a gente deve tomar para lavar as mãos. Quando eu vou lavar as minhas mãos, eu posso lavar as mãos pegando logo o sabão e já ir passando nas mãos? Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é molhar as mãos, não é mesmo? Depois, o segundo passo é pegar o sabão, daí eu espalho o sabão, esfrego a palma das mãos, as costas das mãos, entre os dedos, as unhas, né? Depois eu enxago e depois eu seco. Eu posso lavar as minhas mãos só molhando, sem pegar o sabão? Não. Eu posso lavar a mão pegando o sabão sem molhar? Não. Eu posso lavar as mãos sem enxaguar? Também não. Então, isso é uma sequência de passos para que eu possa lavar as minhas mãos. Eu usei esse exemplo para introduzir o assunto que eu quero falar com vocês, que é sequências numéricas. Sequências que fazem parte da nossa vida, meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dias da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, são algumas sequências que fazem parte do nosso dia a dia. Eu vou falar sobre sequências numéricas. Vou começar falando sobre as não recursivas, tá? O mais comum são os números pares, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ela não é recursiva porque eu posso conhecer elementos dessa sequência sem conhecer os anteriores. Então, você fala assim, me fala um elemento de uma sequência par. Eu posso falar 20, 40, 46, 52. São números pares. Então, aqui eu tenho uma sequência par. E aqui eu coloquei uma ímpar. 1, 3, 5, 7, 9, 11, pode ser 27, 39, 43. Essas aqui são os ímpares, as mais comuns. As que nós vamos trabalhar hoje são as sequências numéricas recursivas, tá? O que significa? No vídeo anterior que a gente falou lá do Sherlock Holmes, quem assistiu tudo direitinho, leu, fez os exercícios, vai participar da nossa aula online, vai entender que está tudo interligado. Então, aqui eu tenho uma sequência numérica: 2, 5, 8, 11, 14, 17. E para eu saber o próximo, eu tenho que analisar essa sequência, eu tenho que olhar para ela, eu vejo do 2 para o 5, aumentou 3. Do 5 para o 8 também. Do 8 para o 11 também. Então, eu estou percebendo que acontece sempre uma soma, ó. Soma 3, soma 3 dá o 8, soma 3 dá o 11. Para eu conhecer o próximo, eu preciso do anterior. Nesse caso, se eu somar 3, dá 20. Isso é uma sequência recursiva. E aqui eu não precisava. Eu olho, são pares, e eu posso saber quem são os próximos, independente dos anteriores. E aqui é impossível. Aí eu tenho essa sequência aqui, ó, 21, 11, 1, ela tá diminuindo, já percebi. Do 21 desce para o 11, do 11 desce para o 1, aí vem para os negativos. O que tá acontecendo? Bom, vamos observar, tem que ser sempre a mesma regularidade, tá? Do 21 para chegar no 11 quer dizer que diminuiu 10, né, ó. Dá 11. Quer dizer, então, que 21 tira 10, deu 11. E se eu fizer 11 tira 10, dá 1. Ah, ó, 11 tira 10, dá 1. E se eu fizer 1 tira 10, dá menos 9. Tá vendo que interessante? Então, é sempre a mesma coisa. Para eu saber o próximo, então é menos 19 menos 10, menos 29. Tá vendo? Então, eu falo que a razão nesse exemplo é menos 10. E no exemplo anterior, a minha razão era mais 3. Vamos para o próximo exemplo. Então, pode ser uma soma? Pode. Pode ser uma subtração? Pode também. E aqui, ó. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Oh, não deu? Não é soma. Não é subtração.
Oxe, o que será que aconteceu? Tem que acontecer sempre a mesma coisa. Então, a gente vai ter que investigar. Como Sherlock Holmes, né? Opa, 1 mais 2 dá 3. Será que juntou aqui, ó? 1 mais 2 e deu esse 3? Ah, então tem que fazer sempre assim. Então, se eu juntar 2 com 3 dá 5? Ah, professora, olha que interessante. E se eu juntar 3 com 5 dá 8? Ah, nesse caso, é a soma dos dois elementos anteriores. Então, obrigatoriamente, para eu conhecer o próximo, eu preciso somar aqui, ó. Que no caso, eu teria 21, tá vendo? Isso é ser recursivo, precisar dos anteriores obrigatoriamente. Então, a gente fez uma soma, aqui uma subtração, e nesse exemplo nós somamos dois elementos. Então, vocês percebam que não são iguais, não tem regra, a gente tem que descobrir, investigar. Como um médico faz. O que um médico faz? Ele te examina, ele manda fazer exame, ele investiga para descobrir o que você tem. São uma sequência de fatores, exame de sangue, exame de urina, ele mede a sua temperatura, faz um monte de exame, pergunta um monte de coisa. Tem uma sequência de ações que o médico faz, que ele aprende, como ele tem que analisar, investigar, para chegar a determinar qual a sua doença, né? O veredito final da pessoa. Vamos para o último exemplo aqui, ó. 2 mais 1, 3. 3 mais 1 não dá. 3 mais... Tem que ser sempre igual. Sempre a mesma coisa. Eu não posso fazer 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 6... Não dá, tá vendo? Então, tem que pensar em outra coisa. Vamos pensar numa multiplicação? 2 vezes 2, não. 2 vezes 3 dá 6. Opa! 3 vezes 6, 18. Ah, descobri, ó. 2 vezes o 3 dá 6. Aí 3 vezes 6 dá 18. E se eu fizer, será? Eu vou testar todas? Será que se eu fizer, então 18 vezes 6 vai dar 108? 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1 dá. Então, realmente era o quê? Uma multiplicação. Nesse caso aqui, eu estava multiplicando os elementos. Então, pessoal, sequência não tem regra, não tem decoreba, é pensar, descobrir, analisar, investigar, tá? É uma matéria nova, um assunto que entrou no currículo escolar recentemente, cai muito em concurso de polícia, concurso de prefeitura, né? Porque isso aqui é para investigar e ver a sua análise, a sua possibilidade de investigação, de descobrir as coisas. Isso é muito comum numa empresa, às vezes você precisa encontrar uma forma de solucionar alguma coisa, um problema, uma situação. É mais ou menos o que a gente faz aqui, tá bom? Então, vamos nos encontrar no Meet, conversar mais um pouquinho e tem atividades aí no Classroom para vocês fazerem. Beijos!